Alô você que está ouvindo aqui mais um podcast Nerd Debate. Eu não vou fazer nenhuma piadinha nem nada nessa abertura desse Nerd Debate, porque é um Nerd Debate especial. É a forma que a nossa equipe aqui do Nerd Debate tem para homenagear as vítimas da tragédia da Kyoto Animation. Nós vamos falar sobre o filme Koe no Katachi, A Voz do Silêncio. É um filme que está atualmente na Netflix, quando a gente está gravando. É um filme do estúdio da Kyoto Animation. E vamos falar um pouco sobre ele. Ele é um filme muito emocionante. Tem mangá também no Brasil, que foi publicado pela New Pop. Temos uma pessoa aqui que leu o mangá. Vamos comentar um pouco sobre isso, beleza? Estamos aqui com Sérgio Peixoto, da Animax. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, né? Chato pra caramba o que aconteceu com a Kyoto Animation, para dizer o mínimo, né? Mas equipamento, essas coisas, tudo você recupera, mas vidas e talentos se perderam, né? Mas resta a nós aqui homenagear da maneira que a gente pode, de prestar nosso respeito como a gente pode aí, e um deles foi falar sobre A Voz do Silêncio. Estamos aqui também com... Vou apresentar aqui o trio da Animax, né? Peixoto, agora Denison Ghiseline. Boa noite, gente. Está fazendo um frio estranho em Santo André e amanhã vai fazer um calor absurdo, como de costume. O São Paulo é estranho. Mas falando de Kyoto Animation, vozes se calaram, mas o nosso amor por eles ainda está vivo. Então, vamos continuar aí para frente que se anda, que o estúdio vai sobreviver. Também temos aqui Pablo Gouveia, diretamente do Rio de Janeiro. Olá, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E espero que esse bate-papo seja muito interessante. Janúncio Neto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui, vamos falar aí dessa obra muito bem produzida pela Kyoto Animation e que mostra assim que é praticamente assim, um raio-x do padrão Kyoto Animation de produzir animação, de produzir história. Então, assim, só mostra o quanto o público e a crítica ela acerta em dizer que a Kyoto Animation sempre foi e sempre será um estúdio diferenciado pelas escolhas que faz das obras que produz. E também estamos aqui com ele, Thiago Icari, do CDF Cast. Boa noite, galera. A Shoko me ensinou a ser um ser humano muito melhor. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador deste programa, e uma das coisas que eu aprendi com esse filme é que as pessoas mudam e temos que aceitar isso. E as pessoas só mudam quando são punidas, né? Porque se não se arrepende, não adianta nada. Vamos lá, por onde começamos? Primeiro eu gostaria de dar alguns dados aqui, por exemplo, que ele na bilheteria lucrou 33 milhões de dólares. Mas eu não sei quanto ele foi orçado, porque o Japão não costuma divulgar orçamento de muita coisa, né? Raramente eles divulgam alguma coisa, Luiz, né? eu posso te dar um chute médio, tá? Para um anime do nível da Voz do Silêncio, que é para cinema, e para cinema japonês sempre gastam mais, ele deve ter custado por volta de uns 5, 6 milhões de dólares no máximo, tá? E você até vai dizer, pô, é tão pouco. A produção japonesa é exatamente assim, porque uma série de TV normal, de 20 minutos, quer dizer, o episódio normal que a gente assiste da TV, qualquer episódio de anime que você vê na TV, o preço dele fica entre 100 e 150 mil dólares cada episódio. Então você faz a conta. Uma série de TV completa de uma temporada com 13 episódios, então ela custou por volta de 1,5 milhão de dólares, concorda? Né? E é uma animação um pouco mais pobre, no sentido assim, é menos animada, é menos acabada, até porque tem questão de prazo, mas também tem que manter o custo baixo. Para o cinema, os japoneses já aprenderam uma lição há muito tempo. Você tem que gastar dinheiro para ganhar dinheiro. Então você não pode... Se a pessoa vai pagar o ingresso para entrar num cinema do Japão para ver um anime, esse anime tem que ser muito, mas muito melhor do que ele vê na TV. Então, por isso que eu digo assim que um filme do nível da Voz do Silêncio deve ter custado entre 5 e 6 milhões de dólares, que, vamos dizer, isso equivaleria à produção de 4 temporadas,
E até porque faz sentido esse número, porque um longa-metragem no Japão, eles demoram, em média, 1 ano para produzir. Quando é feito do zero, né? Quando não é aqueles tipo resumê de série de TV, que eles fazem rápido, é só editar vídeo e acrescentar umas animações. Mas quando é do zero, do nada, como foi com o Eno Katachi, gasta-se um pouco mais. Então, eu diria assim, se você quiser exagerar, mas eu estou sendo muito exagerado, se você não acredita em mim, pensa que foi 10 milhões de dólares, tá? Que eu duvido que tenha sido isso, tá? Mas, mesmo assim, bruto rendeu 33 milhões. Isso mostra o sucesso que esse filme teve no Japão. Foi espetacular, tá? E esse filme é da nova leva aí de diretores, né? Que a gente já viu aí do Makoto Shinkai, que a gente já gravou no debate sobre o filme dele. E ele. Mas só deixando claro que não foi ele quem dirigiu, né? Não, eu tô dizendo assim, que é uma nova leva de diretores. Que ela, no caso desse filme, foi uma diretora. Sim, Que a o nome Naoko dela. Yamada. A Naoko Yamada, né? Exatamente, que são os filmes assim que tá pegando muito os japoneses pelo coração, porque se trata muito do dia a dia, né? Não tem muita coisa, normalmente, não tem muita coisa sobrenatural, não tem muita coisa de poderes de luta nem nada, e ele se trata assuntos ali do dia a dia, relacionamento, família, Slice of amigos, né? Life. É. Slice of Life. Ah, E tá fazendo um sucesso estrondoso lá no Japão, esse tipo de filme, né? e quer tomar mais um sustinho rápido, Luiz? Porque você sabe, eu vou atrás das informações, né? Só um toquinho. Sabe qual é a idade da Naoko agora? Da Naoko Yamada, a diretora? Ela tá com 34 anos agora. Que Ou ela não se- estava no acidente da Kyoto Não, Animation, não, né? não, não, não. Ela não estava. Ela está vivinha da Silva, felizmente, tá? A Naoko, se você parar para pensar, ela tinha 29 anos quando ele dirigiu Koe no Katachi. E isso é uma idade muito nova para uma diretora no Japão, tá? Mesmo já é uma idade nova para homens e é mais nova e mais difícil ainda uma mulher conseguir isso. Então você vê que realmente o, a Kyoto Animation é um diferencial completo, porque é um dos poucos estúdios que realmente dá oportunidade para mulheres, né? Tá? E se você procurar na Netflix, eu não sei porquê, eles tiraram o Kimi no Na wa, né, o Your Name, mas tem outros filmes com a mesma pegada, assim, tem a Garota que Conquistou o Tempo, Luzes do Céu, O Sabor da Juventude, além do próprio Koe Nakatachi, né, A Voz do Silêncio também tá lá. E, assim, uma das pessoas aqui que tá gravando com a gente, que é o Thiago Icari, já é fã há muito tempo dessa série, porque ele leu em mangá primeiro. Foi isso, cara? Foi, exato. Eu tive a oportunidade, eu conheço uma colega minha que ela é deficiente auditiva e ela ela além de falar a linguagem de sinais, ela gosta muito de animação japonesa, ela gosta muito não, eu não diria a cultura japonesa em si, mas ela gosta muito de obras específicas. E uma vez, tendo uma conversa com ela, ela sabendo, né, que eu gosto bastante, e assim, apesar de eu estar num momento quando eu conheci o Koe no Katachi, eu estava conversando muito com ela, falando para que eu estava muito buscando o slice of life da vida, assim, como eu já estava meio que cansado de shonen, seinen, eu meio que já estava acompanhando só um ou dois, então, eu estava precisando de uma revigorada, principalmente porque eu estava muito decepcionado com as últimas temporadas de animação japonesa. Para mim, estava muito apelativo, era muito Aren, era muito Lemon da vida, e assim, eu tava meio desgostoso. E ela disse, olha, Thiago, eu sei que tu também tem um problema de deficiência auditiva, você não tem tanto quanto eu, né, que ela realmente precisa de aparelho, e ela, olha, lê isso aqui é sensacional, me remete muito à época, à minha infância, e problemas que eu tive, não como os da Choco, mas eu acho que tu vai gostar. E eu comecei a ler, e assim, é absurdo. É absurdo o quão real e o quão tocante a obra acaba se tornando
principalmente quando eu fazia meio que comparativos com a minha vida, não no sentido da deficiência, não no sentido da deficiência, mas do bullying, porque eu meio que sofri um pouco na mesma medida que eu pratiquei com outros, e quando eu fui ficando mais velho, foi que eu fui percebendo que, caramba, velho, tem certas atitudes que você não precisa ter na sua vida, você não... Por que você vai mexer com alguém que tá quieto na sua? E assim, eu acabei me identificando muito com essa passagem de tempo do Ishida, né? A culpa que ele carregava, não, de maneira nenhuma não tão pesada quanto a que ele carregava, mas eu acabei me identificando muito com a obra. E assim, para mim foi sensacional. Quando eu vi que saiu um filme, uma animação, eu lembro que eu estava em mudança e foi uma das poucas coisas que assim, não, eu tenho que conseguir baixar isso aqui antes de me mudar, para quando eu estiver na casa nova sem internet eu ter pelo menos o que assistir e assistir sem nenhuma distração de celular, de qualquer outra coisa, sabe assim? Uma obra sensacional. E tem aquela questão que a gente tava comentando em off antes, que ele. As linguagens de sinais ali não são aleatórios, né? São realmente. Exato. O mangá em si, ele tem uma dificuldade a mais do que a animação, né? Porque a animação, por conseguir ser fluida, ela consegue dar toda a linguagem de sinal japonesa, que infelizmente agora eu esqueci o nome dela, mas no mangá eles tentam retratar, e a Associação de Deficientes Auditivos do Japão, eles deram um selo de obra inclusiva, assim, dizendo que assim, toda aquela linguagem de sinais que está dentro do mangá e toda aquela a história em si, na dificuldade da personagem, era um exemplo que deveria ser seguido por outros autores, né, que tentavam abordar esse tema. Ele ganhou alguns prêmios assim nesse nível, sabe, Luiz? Eu acho interessante isso, né? Dessa questão do reconhecimento e de uma obra. Será que a diretora não? Quem veio primeiro? Foi a animação ou o mangá? O mangá, né? O mangá, ele foi publicado na Shonen Magazine semanal da Kodansha, tá? De agosto de 2013 a novembro de 2014. Ele rendeu 7 volumes, porque foi uma obra semanal, tá? E é bem assim, é que a Shonen Magazine, das revistas semanais, eu costumo falar que ela é uma caixinha de surpresas, né? Porque assim, eles não têm como a Jump aquele padrão de fazer histórias com amizade, esforço, vitória. A Magazine, assim, ela tira para tudo quanto é lado, né? E até abre espaço para uma obra como o Koe no Katachi, tá? E assim, foram... Então, aí o que acontece? O mangá foi publicado de agosto de 2013 a novembro de 2014. O movie estreou em 17 de setembro de 2016, tá? E aí nós temos que falar mais uma coisa também. A história, o roteiro e desenho é do Yoshitoki Oima, tá? Que, gente, é o seguinte, eu tiro o chapéu para esse cara. Ele é um artista. Ele consegue fazer histórias incrivelmente humanas, tá? E só para vocês verem, ele só tem... Sabe quantos trabalhos ele tem na vida até agora de expressão? 4. Só 4. Vamos lá. Um você já deve ter ouvido falar, que foi o Murdoch Scramble, que foi aquela série de 3 filmes, né? De ficção científica. Aí, na sequência, ele foi para fazer o Koe no Katachi. Aí tem mais um que ele fez em parceria com outro artista, que é o Ore no Hyaku Wame. Esse eu não conheço a história, não sei dizer nada. E ele está trabalhando agora numa série que eu estou aguardando para ver quando vão fazer desenho animado ou filme disso, porque é quase tão bom quanto Koe no Katachi, que é o nome em inglês é To You Eternity, né? Tá? E seria em japonês eles chamam de Fumetsu no Anatae, que é sobre uma criatura eterna. Simplesmente isso. A história é sobre um ser eterno que ele pode absorver ele só absorve a forma de criaturas que morreram perto dele. E pode ser interessante, hein? Não é interessante, é lindo, Luiz. Você achou que o Koe no Katachi é lindo? Vai ver o To You Eternity, que é maravilhosa a história também, é maravilhosa.
é uma história tão humana quanto Koe no Katachi foi, sabe? 8.44 no My Anime List, hein? Honra, muito bom. Tá aí, né, Denison? Né? E você tá falando do To You Eternity, né? Isso, do Fumetsu no Anatae. O Koe no Katachi é 9.2, 9.02. Então, como eu disse, quase tão bom quanto, né? Agora, a história ele começou até agora, já tem 10 volumes, também está saindo na Shonen Magazine semanal. A história é magnífica, tá? Mas, enfim, não estou aqui para falar do Fumetsu no Anatae, só estou dizendo. Ele só teve essas 4 obras, tá? Agora, sabe quantos troféus ele já ganhou? Uns 10. Uns 10, vamos lá. Ele, em 2015, ele ganhou no Tezuka Osamu Cultural Prize, justamente com Koe no Katachi. Esse não é mesmo. Tem ano, aliás, que eles não dão prêmio, né, Denison? Porque não acha ninguém à altura. Tem isso, tá? Ele ganhou em 2015 assim, New Creator Prize, prêmio do novo criador, tá? É o mangá fato do momento. O mangá Taisho, que também é outra premiação para lá de recomendada, mas só que aqui e To You Eternity, em 2015 e 2018, do To You Eternity, ele foi nomeado, assim, menção honrosa, né? Mas não venceu, né? Ganhou. Nomeado que ele foi indicado. Foi indicado. Nominated, exatamente. Obrigado, Denison, pela correção. Foi indicado, né? Tá? Agora, pasmem, olha o que ele ganhou aqui. O Eisner Awards, em 2016, pelo melhor material internacional editado nos Estados Unidos. Tá? Melhor quadrinho estrangeiro. Exato, melhor quadrinho estrangeiro pelo Eisner Awards, tá? O Oscar dos quadrinhos norte-americanos, somente. Só isso. Né? É que nem você ganhar no Oscar melhor filme estrangeiro, entendeu? É a mesma coisa, tem o mesmo peso. Tem um tal de Rudolph. Tem um tal de Rudolph Dirk. Notícia, né? Artigo, desculpe. Perdão, Denison, desculpa. Eu pensei que ele é parecido com o Pulitzer, mas o Pulitzer é para artigos. Pulitzer é jornalístico. Denison, o Pulitzer, ele é o Oscar do jornalismo, é outra coisa. Enganei, perdão. Tá. O Rudolph Dick Awards, que esse eu não conheço, mas ele ganhou como melhor cenário, né? Por Voz Silenciosa. Em 2018, ele ganhou o Max Moritz Prize, que esse eu não conheço também, tá? Mas ele ganhou por Koe no Katachi de novo, né? E no Japan Expo, que é outra premiação japonesa, ele ganhou como o tal de Daruma Door Mangá, não sei qual é essa. Prêmio grande. Não, sim. E o Daruma de la Milieu... porque, desculpa, o Japan Expo, gente, agora fecha aqui. O Japan Expo é o evento de anime da França. É o maior evento de anime da França e também o maior, se eu não me engano, da Europa. Né? E eles têm premiação também. Por isso que está Daruma do Mangá, por isso que está em francês, agora que a ficha caiu. Ele ganhou pelo Silent Voice e em 2018 ele ganhou também por To You Eternity, só que no Daruma de la... meu francês é uma merda, tá? Mas Daruma de la Mirror Novelle Série, por novela. A melhor série de novela. Provavelmente deve ser Publicação isso. Em série. Então já podem anotar que quando essa daí sair em animação, podem anotar que vai vir coisa boa. Mas recomendo, não percam tempo. Já vão direto no mangá, porque olha, eu comecei a ler o To You Eternity, eu só consegui parar quando eu alcancei onde estava, porque foi dose, gente, foi dose. Assim, dá uns apertozinhos no coração também, como o Koe no Katachi dá na gente, viu? É espetacular. Mas, enfim, só para dizer que o autor, ele escreve pouco, mas como escreve bem. Não, desculpe. Aliás, eu acho que eu vou ter que pedir desculpas. Aqui está dizendo que a Yoshitoki Oima é mulher, gente. Desculpem-me. Perdão, é uma mulher. A do mangá. Que a da diretora a gente já tinha dito que era mulher. Não, é uma autora. É uma autora.
É porque só agora que eu dei uma olhada aqui na vida dela, tá falando que ela nasceu em 89, portanto, meu Deus, agora que ela tem 30 anos, Ela é mais nova que a diretora da animação. meu Deus! Quer dizer que quando ela fez o Murdoch Scramble, ela tinha 20 anos de idade, gente. A menina é um monstro. População educada e... Peixoto, eu não me admiro, não. Porque é o seguinte, você sabe, o nível, a qualidade educacional do Japão, a quantidade que se escreve lá. Então, assim, lá tem escritores tão bons quanto, com idade talvez até mais baixa que essa. Se você Sim, for procurar. Né? Então, sim, assim, Janus, eu não vou... chega a ser surpresa, né? Não, mas eu vou até te colocar também. Vamos lembrar que nos anos 70 você tinha aquele grupo de desenhistas femininas de shoujo mangá que elas eram chamadas de as Magníficas 24. Não porque elas eram 24. Quatro magníficas. As quatro Não, magníficas. não, 24 magníficas mesmo, Denson. 24 magníficas. Por quê? Porque todas tinham na média 24 anos. Ah, Entendeu? Isso por volta de 75, 76, todas elas tinham, assim, todas elas alcançaram o estrelato quando tinham essa idade, entendeu? Por volta, entendi. assim, Ryoko Ikeda tinha 24 anos, eu esqueci, aquela que fez o Terae também tinha 24 anos, e por aí vai. Mas, enfim, isso não é aula de mangá aqui. Janúncio, o que me espantou por ela ter 20 anos é porque, geralmente, as pessoas, no Japão, as artistas, essas mangakas, elas fazem sucesso depois dos 24, 25, por quê? Por causa que termina a faculdade, aí vai trabalhar, entendeu? Aqui, no caso dela, agora faz sentido porque que ela, depois do mangá Scramble, que foi em 2009, ela só começou a fazer o Koe no Katachi em mangá em 2013. Se você fizer a conta, é o tempo certinho de terminar a faculdade, dos 20 aos 24. Pode fazer a conta. Eu já até peguei o porquê que ela... Porque eu estranhei, de 2009 ela ficou 4 anos parada. Agora que eu me toquei com a idade dela, faz sentido. Ela deve ter feito o Murdoch Scramble quando estava entrando na faculdade, e aí ela deu pausa para estudar, se formar, e aí já soltou o Koe no Katachi em 2013. E já estreou na Magazine, né? Que a Magazine não era nada besta, falou, não, você fica comigo aqui, né? Tá? Então, tá certo. E a partir daí, desde então, ela não parou mais. Ela parou assim que ela terminou o Koe no mal ela terminou o Koe no Katachi, ela fez esse Ore no Hyaku Ame, e terminou o Koe no Katachi em 2014. Só em 2016 ela partiu para o To You Eternity. Ela ficou quase 2 anos em hiato. Tá? Mas mesmo assim, eu tenho que falar, ela com 30 anos ter tudo isso de prêmio é realmente um talento. Mas é como o Janúncio falou, a qualidade do estudo no Japão é magnífica. E outra, lá você aprende a gostar de ler e gostar de escrever. Você não é como aqui nas escolas brasileiras, que você é só na base da tecoreba. Lá eles ensinam e você entende o que está sendo ensinado. Então você consegue. E tem outro fator ainda, né, Peixe? Porque assim, publicar lá é muito fácil. Eu ia chegar lá, Janúncio, eu ia chegar lá, mas você está totalmente certo. Você tem trocentas editoras, trocentas revistas, é só ir batendo de porta em porta. Se você tiver uma boa história, alguma hora alguém vai abrir a porta e falar, entra, sabe? Isso vai acontecer, sabe? Teve um monte, se eu não me engano, aí, eu não sei se eu estou enganado, mas acho que o artista do Ataque dos Titãs, ele tentou umas 2 ou 3 editoras antes de chegar na Kodansha. Ele também teve esse problema. E outros vários tiveram. E o curioso foi recusado por traço feio. Foi recusado por causa do traço feio. Só que, como eu falei, na Kodansha, né, por causa da Magazine e tudo mais, eles, é o seguinte, eu quero uma história legal. Você tem uma história legal? Deixa eu ver. Não, gostei. Publica. Eles são meio doidos, os caras da Kodansha. Eles têm, assim, eles não olham tanto o desenho, eles olham a história, né? A Jump já tenta conciliar as duas coisas, aí já é outro caminho, E né? Ricardo tinha falado também em off que uma das diferenças do... Claro que o mangá tem mais coisa que o anime, etc, mas ele disse que o mangá é mais pesado nessa questão do bullying na escola, né, Ricardo? No caso, é realmente assim, a animação, lógico, a gente não pode esquecer que ela tem um tempo muito menor para apresentar todo um conteúdo. Mas no mangá, é assim, é uma parte muito importante e muito necessária
para a obra andar é mostrando quando ela entra no turma do Ishida, e assim, vai mostrando gradualmente como é que as brincadeiras vão, entre aspas, brincadeiras, né, gente, que isso não deve ser feito nunca, mas assim, é a tiração de onda dele com a Shoko, e como ela vai levando não, ela não quer sair da escola, né? Ela não quer passar por tudo de novo, porque ela é uma menina que já vem. A mãe dela vai tirando ela de colégio, botando em colégio para ver se o bullying pesado que é feito com ela, ele vai diminuindo. E quando chega nesse colégio do Ishida, é que o Ishida vai ser, entre aspas, um grande vilão para ela, né? Porque ele leva as brincadeiras mais pesadas com ela, à medida que ele vai ficando entediado. Quanto mais entediado ele tá, mais ele acaba mexendo com a Shoko e mais assim vai se criando aquele clima de guerra aí. Qual vai ser a brincadeira pesada do dia e a chegar a extremos, né? Que ele acaba arrancando o aparelho dela e causa um sangramento e ele joga fora e vocês sabem que um equipamento de auditivo ele é muito caro. Se ele é caro aqui pra gente, imagina no Japão também, que são produtos de ponta. E a mãe dela não é uma. Eles falam que foram 8 que foram jogados fora, Isso é uma grana, cara. Isso é uma grana. É absurdo, assim. E meio que durante esse período do mangá, vai mostrando o porquê o Ishida acaba fazendo isso com ela, que realmente é tédio. Assim, ele vai vendo que os amigos dele vão perdendo o interesse nas brincadeiras. Mas ali, Ikari, foi o seguinte, o que eu entendi, né? Que quando eles têm a denúncia pra direção que que o Ishida é suspenso, todo mundo que participava das coisas vai meio que deixando a bomba cair no colo dele. Exato, então, por ele estar. Até o professor, né? Existe uma certa má vontade do professor, porque ele vai. Péssimo educador, caramba, não poder ter parado exato, e assim, no mangá não é nada menos do que aquilo, sabe? Realmente assim, ele é uma pessoa que ele se sente incomodado por estar com uma pessoa com uma deficiência na sala dele, ele não quer dar a atenção necessária para ela e ele tolera as brincadeiras do Ishida até o momento em que acontece a menina chega com o ouvido sangrando em casa e que a mãe dela vai tomar atitude. Aí o que é que ele faz? Ele, como um covarde, né? Como um mau educador, ele joga a responsabilidade para cima da turma. A turma vai e aponta toda pro Ishida. E o Ishida, querendo ou não, ele é culpado, lógico, não é impossível dizer que não, mas assim, existia um ambiente, né? Exato, ele é um bode expiatório, mas com culpa, né? Ele nunca foi inocente. Mas assim, aquele clima de silêncio mesmo, em relação às brincadeiras que estão sendo tiradas com a Shoko, é completamente ignorado do professor até um momento que realmente a brincadeira passa do limite e causa um dano à menina, né? E você vai vendo assim, existe toda uma. Eu não lembro se vocês que assistiram agora a animação, eu não lembro se tem um momento da carteira do Ishida, da carteira de. Ele encontra a carteira dele, a menina limpando a carteira dele, e ele não sabe o porquê. E depois, no outro dia, ele encontra a carteira lá com a mensagem dizendo para ele ser expulso, né? Fora, Ishida e tal. E ele mesmo porque ela já tinha trocado de escola. Isso. Aí por isso que não tinha ninguém para limpar a cadeira dele. Exato. E ele, nesse momento, ele acaba se tornando um pária. Mas assim, eu acho que essa parte da infância deles, no mangá, ela é muito mais retratada. E ela é muito mais pesada por causa disso. Porque você meio que vê todas as vezes que o aparelho foi perdido. Eu não sei se é as 8, mas pelo menos umas 4 mostra, sabe? E assim, é muito pesado. Na animação, assim, é pontual, né? Tipo, é arremessado uma vez no lixo, outra vez é arremessado na água. Assim, é meio com uma sequência de... Exato. Bem rápida, né? Assim, de alguns momentos em que ele é perdido, né? E a mãe, quando elas se encontram, as mães, ela fala que foram 8, né? No final de tudo, até que ela tomou a decisão de tirar a filha da escola.
Foram... E o que acontece aí, justamente quando o Ishida, todo mundo começa. Na animação, acho que foi diferente, cara, do mangá. Porque na animação é o seguinte: o professor chega na sala e diz: os responsáveis que se apresentem. Aí ninguém se apresenta, né? Aí o diretor não, o professor aponta pro Ishida. Aí ele se levanta, aí começa a acusação. Um aponta pro outro, que aponta pro outro, né? Aí Porque, aqueles verdade, dois assim, amigos dele. meio que ele assume, né? Assim, ele meio que assume, mas ele diz, não, mas eu não fui sozinho. Exato. Porque, assim, porque o professor diz, né, que ele pede pra ele ser homem, né? Ele diz, agora assuma. A questão toda é que ele era uma criança problemática, né? Ele já era entre aspas, o mau elemento da turma, né? Então, assim, foi muito fácil para o professor, no lugar de admitir que estava sendo negligente com a menina, né, com a Shoko, jogar a culpa em cima de alguém que já se esperava que fosse ser o culpado. E o professor sabia que era a turma toda, né? Assim, não a turma toda, mas assim, tinha um núcleo dentro da turma ali que ele não tinha como ele não saber, né? Era um baixinho, o Lourinho e o Ishida, né? E tem a Ueno, que é a menina que corria por fora. Tinha a loirinha, que é a presidente da... Que é a Kawaii. E tem a outra menina, assim, que ela não tava zoando com ela, mas que ela foi a primeira a querer aprender os sinais, e porque ela, que era dessa turminha, ela se prontificou a se aproximar dela, né, e aprender os sinais. É a Sahara. Aí todo mundo já começou também a perseguir ela, né, dizer, ela tá fazendo isso porque ela quer ganhar ponto. Olha a roupa das duas, as duas se vestem muito mal. Então, quer dizer, ela também, a partir do momento que ela decidiu se aproximar da Shoko, ela também começou a ser vítima do bullying. Sim. Né? Tanto é que ela também é transferida, né? Exato, e é um negócio que tem que é bem construído até no mangá, que mais na frente, quando eles são já adolescentes, quase adultos, né? Que quando o Ishida ele vai confrontar a Kawaii, ela fala, né, pra ele, tipo, não era desse jeito que acontecia. E o mangá, ele cria uma atmosfera muito interessante, que é justamente assim, o quanto foi verdade tudo aquilo que aconteceu, ou o quanto o Ishida, a mente dele, por ser muito jovem, moldou daquela forma. Eu sempre encarei assim, que todas as duas possibilidades elas eram reais. Porque, assim, com certeza... É como se fosse a história pelo ponto de vista do Ishida. Exato. Então, talvez isso case com o que eu tava pensando, cara, que o nome A Voz do Silêncio não seria por causa dela. Não é dela, é por causa... Seria por causa dele, porque quando o pessoal começa a isolar ele na escola, ele se isola... E ele entra em uma depressão aí por vários anos. Então é aquele negócio que é bem apresentado na animação, que é todo mundo com um X na cabeça e ele sempre olhando para baixo para não encarar ninguém. Porque ele entra numa depressão e se isola. E pra mim o silêncio, a voz de silêncio é o dele, com ele mesmo. A voz dele, assim, entendeu? É um mix. Porque assim, também tem um lance interessante, né, no anime, pelo menos é uma leitura que eu fiz, que é assim... Você tem, como vocês falaram, né, tem dois pontos de vista do mesmo problema. Tem aquele ponto de vista que a gente vê que é realmente que ele é o principal, mas que existem outras pessoas que compactuam com aquilo ali, né, com todo aquele momento, mas também tem a forma como ele encara essa situação, porque ele começa a ver que os amigos dele estão, aqueles dois primeiros que iniciam a animação com ele, né, que é o Lourinho e o Baixinho, já começa a jogar ele na água, começa a arriscar o livro dele, o caderno dele. Então, assim, aquilo que ele estava fazendo com a Shoko passa a acontecer com ele, porque, assim, é como se ele tivesse atraindo a atenção da direção da escola para todo aquele momento. E qual é o medo deles? Que aquilo ali passe para eles, que também aquela culpabilidade não fique focada só nele. Porque todo mundo ali tem culpa. Eu acho que é um grande lance que essa animação coloca, é que assim, você tem vários culpados, né? Você tem o protagonista que carrega a culpa dele pessoal, você tem e você tem a culpa de cada um dos coadjuvantes, e você tem uma culpa da vítima, porque ela não se aceita também como uma deficiente auditiva,
ela tem todo um problema em relação à autoestima dela. Então, toda aquela questão dela pedir desculpa, tá sempre perdoando, é mais aquela coisa assim, de um medo de ser ainda mais rejeitada. Ela projeta essa bondade dela, que é isso que irrita a outra, né? Porque você é bonzinha demais, você tá querendo me bater, você tá querendo me xingar e não me xinga. Né? No mangá ainda tem um aprofundamento disso, que mostra a mãe da Shoko e toda a relação dela com a família dos pais da Shoko, né? Que é assim, quando eles descobrem que a menina vai ser deficiente, se eu não me engano, a menina ainda está em gestação, e assim, a família do cara diz, não, vai ter uma criança deficiente, e todo aquele preconceito realmente em cima de uma criança que fosse ser, entre aspas, um fardo para a sociedade japonesa. Tem como detectar isso na gestação? Tem alguns tipos de doença, tem sim, Luiz. Como há alguma deformidade, né? Então, assim, alguns exames eles podem dar, assim, se existe retorno ou não. Eu não vou afirmar agora que foi durante a gestação, porque faz um tempo que eu li no finalzinho de 2014, quando tinha terminado o mangá. Mas, se você prestar atenção na animação, a própria aparência da mãe da Shoko, quando ela aparece a primeira vez e subsequentemente nas outras vezes, você vê que ela já tem uma cara de pessoa abatida. Exato. Então, e assim, o mangá ela já carrega, né? Ela já carrega esse problema, porque assim, sociedades muito paternalistas, né, patriarcais, principalmente como a japonesa, mas a judaica é muito parecida com isso. Porque né? a casa dela são 4 mulheres, né? Tem as 2 filhas, e a vovó e ela. Mas o que eu estou dizendo assim, sociedades muito patriarcais como a japonesa e, por exemplo, a judaica, tem muito esse lance que os homens, eles não aceitam terem filhos com deficiência, ou, por exemplo, eu só estou tendo filha mulher, entendeu? Então, às vezes, isso sempre fica muito, muito na carga da mãe. Olha, a filha nasceu com doença ou com um problema, mas a culpa é sua. A culpa não é minha. Você só está me dando filho mulher, eu quero um filho homem. E aí o cara se sente autorizado a ter um amante para ter um filho homem e tal, por aí vai. Né? Então meio que assim. O mangá ainda tem esse trabalho, sabe, Janúncio? Justamente da mãe no início, tendo que lidar com toda a pressão e assim, ela chegando num momento em que ela diz, não, se eu não criar a Shoko para ser forte, ela vai passar por mais dificuldades ainda. Então ela acaba sendo muito áspera com a Shoko em diversos momentos da infância da menina, o que causa muito esse sentimento da Shoko, tipo, não querer atrapalhar a mãe com as dificuldades que ela está passando em escola, e ainda era meio que super protegida pela avó, não é? E agora que eu lembrei, Luiz, na verdade, a Shoko ela é identificada já depois de nascida. É quando a irmã dela vai nascer que os avós ficam, não, mas já teve uma filha defeituosa, talvez essa outra também seja. E assim, é justamente no ponto em que eles estão discutindo se valeria a pena continuar esse casamento, sabe? É uma coisa muito absurda, assim. Tem uma coisa... Perdão, também tem outro comentário que eu vou fazer, a respeito da questão de vizinhança também. Tem os vizinhos que falam as coisas, escutam, aí que negócio se espalha pelo quarteirão todo. Exato, tem toda essa questão, e a mãe vai ficando estressada cada vez mais, né? É toda uma situação criada realmente. Se você analisa bem todos os personagens e o título da animação, né, da obra como um todo, ela trata assim, não só do silêncio da deficiência, nem só o silêncio do protagonista, mas ele trata de vários tipos de silêncio, essa coisa assim, de você guardar para si, ou carregar para você um problema e você não expor. Então você começa com a mãe dela, aí já vai passando para ela, aí você também já vai com todos esses outros personagens que também carregam culpas, problemas, né, assim. Então, assim, você tem vários níveis e modos diferentes desse mesmo problema que todas as pessoas têm de carregar para si os seus problemas, de não se abrirem, de não expor se estão satisfeitas ou insatisfeitas, se estão passando por um problema ou não,
ou para não demonstrar fraqueza, ou no caso da Shoko, para não querer atrapalhar a vida dos outros. A intenção de não ser um fardo é muito alta na obra. É assim, para tudo, né? O Ishida, ele não ter uma perspectiva do que é que ele queria para a vida, é um fardo para a sociedade, para a família dele. A Shoko ter essa deficiência é um fardo para ela e para a sociedade. A família dela vai ver ela de uma forma diferente. O ambiente escolar vai ver ela como uma pária. Os professores não vão querer esse contato, essa ajuda, porque é muito o individualismo pelo individualismo, quando na verdade a própria sociedade japonesa, ela bate muito na tecla de você não pode ter individualidade, né? Você tem que pensar em conjunto. Só que quando nesse conjunto existe uma peça que ela não se encaixa perfeitamente, automaticamente ela acaba sendo afastada. E isso pode ser tanto uma deficiência física mental, quanto um traço da personalidade de cada um, né? Você tem que ser aquela pessoa quadradazinha para saber exatamente. Cara, é um tipo de sociedade quase espartana, se você avaliar. Tipo, se você não é produtivo, se você não é uma pessoa bem-sucedida, se você não é uma pessoa bem resolvida, se você não é uma pessoa fisicamente perfeita, você é um fardo, você é um problema. Entendeu? Então... eu não entendi uma coisa aí, se alguém pode me dar essa resposta, porque logo no início mostra a irmã do Ishida saindo de casa, falando pra galera tchau, 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 aí ela some durante o filme todo. Aí tem a menina lá que é Maria, que é sobrinha do Ishida. Aparece o cunhado dele duas vezes no filme todo. E é brasileiro. Que o nome dele é Pedro, é brasileiro, né? É brasileiro. Pedro, o nome dele. Só que quando vai mostrar a irmã dele, não aparece ela o rosto tampado pela Maria. Eu não entendi porquê dessa. É só porque não aparece na obra original. Porque meio assim que ela é só ela, na verdade, é mais um traço do quanto aquela família tradicional japonesa, ela não tem os aspectos tradicionais. Ela não vai ter o pai da família, né, junto. Ela vai ter uma filha que se casa com um estrangeiro e tem uma filha, né, uma filha mestiça, que a gente sabe que vai ser uma criança que durante a vida vai sofrer um preconceito por não ser 100% japonesa. Nativa, né? Exato. Entendi agora. Nativa até ela vai ser. Né? Ela é nativa, ela não vai ser considerada 100% japonesa. Exato. Eu tava sem entender qual o papel deles na história, agora faz sentido. Até a mãe mesmo, é a mãe quem é a provedora da casa, né? Com o salão de beleza dela. E ainda assim, tipo, não é uma profissão, entre aspas, respeitada na sociedade, né? Já que não é um papel administrativo nem empresarial. Tem um outro detalhe que eu percebi, eu não sei se vocês notaram. Nessa animação, nenhum dos personagens ele é bem sucedido na vida. Sim. Por exemplo, o carinha lá, o lourinho, eu não sei até se vocês perceberam, quando a menina força, entre aspas, o encontro deles deles dois lá no parque de diversão, ele se sente extremamente ofendido por estar sendo visto como um empregado. Exato. Ele se sente muito incomodado, né? Ele diz, não, você não precisava estar aqui para me ver desse jeito, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. E eles estavam mais ou menos pelos seus 17 anos, né? Então, assim, é normal os adolescentes no terceiro ano, no final, assim, estarem tendo trabalho de por fora, assim, Peixoto, alguma coisa assim? Olha, depende muito, porque pela legislação japonesa, para um aluno que está, se eu não me engano, até o que a gente chamaria de colegial aqui no Brasil, né? Tá? Ele teria que ter uma autorização da escola para poder trabalhar. Tá? Mas o que acontece na prática é que muito estudante faz aquilo que é chamado de baito, para nós, bico, né? Então eles fazem serviços de meio período, porque existem trabalhos no Japão que você pode trabalhar 3 horas por dia, 6 horas por dia, depende, entendeu? Tipo, você pode trabalhar numa lanchonete 3 horas por dia, digo assim, você sai da escola às 5 da tarde, que é quando a escola termina, você pega o serviço das 8 às 11 da noite, por exemplo.
Pode. Tem Certo. esse tipo de trabalho, entendeu? Você pode ter esses bicos desde que não prejudique teu desempenho escolar. Uma coisa que eu percebi, Peixoto, na animação, vamos lá. Eu não lembro se eles falam qual é a cidade em especial que eles estão, mas parece que é tipo assim, uma província, algo assim, perto de um grande centro, mas eles não moram nesse grande centro. E o que eu percebo é que, assim, a escola não tem os tradicionais clubes, não é mostrado os tradicionais clubes, e meio que isso justifica o fato deles terem trabalho de meio período. Que, se você pegar o começo do filme, o Ishida, ele não está de férias, mas ele está abandonando o trabalho de meio período dele, já com o pensamento em se matar, né? Mas ele tinha o trabalho de meio período. A outra menina lá, ela trabalha numa loja da família, né? Aquela do Neco Café, né? Ah, é da família dela, né? É, da família dela. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, você percebe... Agora, sim, os outros que foram para uma escola maior, eles já passam realmente o tempo todo na escola, né? Como a Kawaii, né? E a outra que ela até estuda em uma outra região, né? Em uma outra escola, mais distante. Né? Então, assim, eu não sei se eles falam... Talvez no mangá apareça exatamente qual é a região que eles moram. Sim, mas me parece... eu realmente não tô lembrado, sabe, Janúncio? Eu não lembro especificamente deles. Parece assim uma coisa assim, quase interiorana, que eu tô querendo dizer assim. Você vê o caminho que ele vai pra escola. Subúrbio. Exatamente, né? Você vê muito descampado, que é perto do litoral, dá a entender que é próximo do litoral, né? Então, assim, realmente não aparenta ser aquelas escolas tradicionais japonesas que a pessoa passa praticamente o tempo integral inteiro lá, né? Que tem os clubes e tudo mais. Você vê que eles têm, entre aspas, bastante tempo livre, inclusive, né? Mesmo em período de aula. Eu sei que ontem eu tava assistindo o stand-up novo aí do Aziz Ansari na Netflix, e ele comenta muito sobre essa questão de voltar 10 anos atrás para ver os tweets de fulano e detonar a vida dele atualmente e tal. Eu vi muito dessa questão nessa série, de algumas pessoas não aceitarem que algumas pessoas mudem, né? Por exemplo, a Ueno, que é a personagem que eu até agora não consigo entender por que no final deram um final feliz junto do grupo ali, porque, cara, ela o tempo todo, ela botou tudo pra trás, ela regrediu toda o progresso que o Ishida tava fazendo, né? E eu fiquei muito chateado com essa personagem, porque dá a entender ali, né, que não passou alguns anos desde o acontecido, mas nem tanto tempo assim, né? Passou uns 3, 4 anos, mais ou menos. Eu acho que ele estava na sexta e no final estava no terceiro ano. Eu acho que eles têm de 10 a 11 anos na obra original, eu acho. Então, eles são novinhos, eles não são tão... eu acho que o máximo para adolescentes tem uma coisa de 5, 6 anos de diferença entre as fases, né? E justamente, aí passa esse tempo todo, Janúncio, e a Ueno, ela não segue na vida, né? Ela não foi pra frente, ela meio que ficou parada naquela questão de ainda ser uma pessoa escrota, que não consegue... Não aprende, a gente vai seguir os próprios preceitos e é isso que tem que acontecer na vida. Mas se você avaliar, Luiz, se avaliar a personagem em si, somente ela, a Ueno, o problema dela é muito mais com a Shoko do que, assim, se você analisar mesmo, ela pouco interfere na questão do Ishida para com todo mundo. Quem coloca muito mais os planos, assim, não é que ele planejou, mas essa ascensão do Ishida é a Kawaii. Sendo que ela não faz aquilo diretamente para prejudicá-lo. Ela faz isso para se autoproteger. Todos os momentos para manter o status quo, né? Para ela manter assim, aquela ordem... E ela tem um ciúme também, né? Que ela sempre gostou dele, e ela passou a interpretar a presença da Shoko aí de volta como sendo uma ameaça pra ela também. Assim, mas no caso da Kawaii... Porque o Ishida, ele chega a não contar a presença dela. Não é como se ele ignorasse.
Mas assim, a presença dela não fazia diferença para ele. E ela enxergava o Ishida causar bullying a Shoko como um reconhecimento do status de pessoa dela. E ela não, como ela não conseguia esse status do Ishida, né, de ser notada por ele, de ter alguma relevância, nem que seja para ser de raiva, ela acaba transferindo para Shoko toda essa frustração que ela sente por não conseguir a atenção de quem ela queria. Também tem essa questão, né? Mas assim, é uma personagem que eu fiquei muito chateado durante a história, porque tem um momento que você pensa que ela vai seguir em frente, aí ela começa a trazer coisa. Aquele momento na roda gigante, pô, pelo amor de Deus, né? Então. Ali foi ela é um. Você tem que pensar assim: são personagens, apesar de novos, eles têm problemas psicológicos bem fortes, né? Seja o amigo lourinho dele com aquele complexo de superioridade, entretanto, tendo que trabalhar numa função de baixa visibilidade na sociedade. É que ele não é explorado mais, né? Na animação, Exato. assim. Depois daquele momento no parque de diversões, ele só volta como uma das pessoas que resgatou ele da queda. Exato. E também, tipo, para você ver, né? O Ishida, ele vem nesse quadro de depressão desde da saída da Shoko, da escola, né? A própria Shoko, ela vai surpreender muito o público quando naquele festival dos fogos de artifício ela tenta o suicídio, né? Ela não consegue Porra, bicho. E assim, eu acho que é uma virada sensacional das pessoas estarem pensando assim, não, a gente está fazendo de tudo por essa pessoa que está mal, então ela vai ficar boa. Não, às vezes a pessoa consegue fingir que está bem e mesmo assim está destruída por dentro. Então, eu acho... Cara, eu fiquei tão chocado porque... De depressão, cara. Exato. Por isso que às vezes quando veio aquele festivalzinho dos fogos de artifício, eu pensei, pronto, lá vem Your Name aí, vai vir um meteoro e vai acabar com tudo. Porque quando vem esse festival, agora eu tô traumatizado. Eu penso que já vai vir desgraça. Eu não esperava realmente que fosse acontecer alguma coisa. Fiquei realmente chocadíssimo. Ele consegue ser surpreendente assim, e de uma maneira tão bem construída, tão bem amarrada, que quando acontece você fica tão em choque quanto os personagens que estão... Exato, assim, se você parar para pensar, a gente vai vendo muito a depressão do Ishida, né, porque ele começa tentando se matar, e assim, a gente ignora que a própria Shoko, ela passa a vida inteira com esse problema, né, assim, muito mais que ele, até apesar da gente não dever quantificar nesse sentido, muito menos qualificar, mas ela tem uma vida inteira de problemas e futuramente ela continuaria tendo problemas, segundo a visão dela. Então, assim, quando a menina fala, né, que ela está sendo um fardo para ele, automaticamente ela disse, não, a única forma que eu tenho de acabar com isso é libertar ele. Como é que eu vou libertar ele? Ele não tendo mais que se preocupar comigo. E assim, é um quadro muito severo e muito real de depressão. Porque é o seguinte, porque uma pessoa com depressão, ela não se importa mais consigo mesma. Porque na verdade, né, o suicida, antes de tudo, antes de ser um deprimido, antes de ser tudo, ele é assim, isso é até questões que falam, ele é um egoísta, porque ele está vendo somente a dor dele. Ele não está pensando, tipo, que a ausência dele vai provocar uma dor muito maior nas pessoas que ficam. Exato, entendeu? Porque assim, eu acho que é mais complexo que isso, né? Não querendo... até porque eu não tenho nada de psicologia, não tenho nenhum estudo realmente embasado sobre isso. Mas é assim, a pessoa nesse estado, por ela não conseguir ver a luz no fim do túnel, a única coisa que ela tem controle, em teoria, é a própria vida ou morte. Então, assim, para se ter o mínimo de controle, normalmente um suicida ele vai procurar na verdade, uma pessoa com depressão vai procurar o suicídio como saída, é uma saída, entre aspas, permanente para um problema que ele pode ser temporário ou pode, se não for só temporário, ele vai ser um problema que pode ter uma solução,
Pode ser que ela precisasse de medicamento, pode ser que ela precisasse realmente só de terapia. E só explicando uma coisa. Para isso. E só explicando uma coisa, quando eu digo assim, egoísta, não é um egoísmo consciente. Sim. É a questão do egoísmo no sentido que, sim, ela tá tão centrada nela, ela só consegue ver o problema dela, né? E aí entra a questão da depressão, que para ela, como você falou, a única coisa em que ela tem poder, inclusive, em alguns casos, até o poder de machucar outras pessoas, é cometendo suicídio. Tem pessoas que se cometem suicídio justamente com o intuito de machucar outras pessoas, sentimentalmente. Né? E eu não sei se tem isso na animação agora, novamente, mas tem um capítulo do mangá que ele é muito pesado, que é assim, é a Shoko se vendo sem a deficiência dentro daquele ambiente. Animação. Dentro daquele ambiente da escola, ela fazendo amigos, mesmo as brincadeiras do Ishida, ela relevando, justamente assim, ela criando laços, a mãe dela sendo muito mais amável com ela, justamente por ela não ter essa deficiência. E assim, é chocante quando termina esse capítulo, ela escutando, o mínimo que ela escuta, né, as pessoas falando, e ela com a dificuldade de falar, de se expressar, e a dificuldade também de entender o que as pessoas estão falando, que ela entende muito pouco. E no mangá, ele é escrito todo errado quando é nesse momento. Você, quando lê bastante... Luiz, é quase umas estatísticas do MDM. É um negócio assim, todas as letras erradas, você consegue, depois que você lê em voz alta, você consegue entender o sentido, mas assim, ela, quando tá olhando para as pessoas nesse modo dela sem um aparelho, tentando entender, o desenho no mangá, ele fica com um traço quase infantiloide, sabe? As pessoas ganham um tom de caricatura, sabe? E assim, eles ficam mais esticados, eles ficam piores desenhados. Né? Parece. Exato. O mais perto que a gente chega disso, na verdade, na animação, é quando tem a questão quando o Ishida vai despertar que ela tá tendo um sonho ao mesmo tempo dele, a gente vê como é a visão dela do mundo no sonho, né? Que ela não escuta nada, é aquele barulho assim meio... Mangá, justamente desse pedaço aqui tem toda essa parte... Todo mundo esboçado, né? As pessoas são mostradas como um esboço. Exato. Todas as pessoas no mangá é justamente isso. Antes dele acordar, ela sonhando em ter tido uma vida normal e depois ela voltando para a realidade dela, de como é que ela tem que se comunicar no mundo e o quanto isso fere os sentimentos dela. Uma coisa importante, e cara, assim, até que tu comentou, e Luiz também, só voltando um pouquinho naquela questão do festival, como essa questão assim é muito comum vocês verem, por exemplo, caso de suicídio de famosos. Olha, mas semana passada ele estava rindo. Olha como ele estava com a família um dia antes. Olha como ele estava poucas horas antes de morrer, como ele estava contente. Exato. Então, assim, depressão, cara. O deprimido não é aquela pessoa apenas que fica no canto, de cabeça... O Ishida é um exemplo de deprimido. A Shoko é um exemplo de... Ali você tem vários exemplos de traços de personalidade de pessoas com problemas e a maioria delas com vários de depressão. Exato. São formas diferentes, exemplos diferentes, né? Demonstrações diferentes. Sim. Todo mundo ali é bem diferente do outro. Se você ver ali, todo mundo tem um nível de problema. De novo, começando da mãe da Shoko até a irmã, até a irmã mais nova dela, também tinha um traço, tipo, não queria ir para a escola, né, se vestia como menino, né, só fotografava gente, criatura morta, né, não sei se vocês repararam nesse detalhe, e lá na frente ela vai explicar o porquê que ela tirava fotos de bichos mortos, que era justamente para a irmã perceber o quão triste era, né, a questão da morte, né, o quão feio era, que ela dizia, fazia essas fotos que era para ela ter medo de se matar. Exato. Porque em um momento específico, a Shoko, ela fala, né, que ela queria morrer, ela não queria continuar vivendo daquela forma.
E aquilo é muito chocante para a irmã acaba criando, né, todo esse laço com as fotografias de gente de coisas mortas, e ao mesmo tempo que ela se torna extremamente super protetora em relação à irmã, porque ela também entra naquele defeito de ela não consegue enxergar a irmã como uma pessoa plenamente capaz de viver. Ela enxerga a irmã, exato, sempre que vai precisar de ajuda para continuar vivendo. E assim, é um problema tão grande, né? E ela se prejudica nesse processo, né? Porque até quando você vai chegar lá perto do final do filme, que ela volta a estudar, aí vai mostrar a nota para ele, né? Que ela pede para ele ser o professor dela. A nota dela é horrível, né? A nota dela é muito ruim. Então, assim, ela, na ânsia de proteger a irmã, se prejudica como estudante. Exatamente, fazer parte do processo dela. E engraçado é que ela tem um sonho, se eu não me engano, ela sonha com a irmã morrendo quando a avó morre. Uhum. Né? E a avó morre quando elas estão dormindo juntas. E antes disso tem todo um diálogo da avó com ela, né? E a avó fala que ela é uma menina muito boa, que ela tem sorte porque tem as netas são pessoas bondosas, são pessoas carinhosas, né? Tipo, realmente como se fosse uma despedida indireta, né? Dela. E a relação dela com a avó era muito diferente da relação dela com a mãe, né? Assim, a avó era a figura de carinho, de maternidade em si, né? Aquele sentimento realmente maternal, né? Que ela não conseguia ver na mãe, porque a mãe estava sempre muito cansada, muito estressada para lidar com as pequenas coisas da vida. E a avó não, a avó era a figura de amor, né? Então causava muito esse estranhamento da família, né? Do núcleo da irmã e do núcleo da mãe em relação à avó, e principalmente como a figura que ela mais amava e que mais apoiava ela, né? Só de curiosidade, a voz da Shoko é dublada pela Saori Hayami. Só um exemplo aqui de um personagem que ela fez foi a Kokoro em Darling in the Franxx. E o que faz o Ishida é o Mio Irino, que eles são um exemplo do que ele fez aqui, foi o Hitsu Kageyama no Mob Psycho 100. Só um exemplo de cada um dos dois dubladores principais aí dessa animação. E outra coisa, eu entendo por quê. Porque não é uma animação padrão. Mas eu queria muito que os dois tivessem se tornado um casalzinho no final. Queria muito que eles tivessem... No mangá eles terminam assim, eles não se beijam nem nada, mas a última cena do mangá é eles saindo da cerimônia de colação de grau e os dois estão de mão dada. Pô, não tem isso não tem isso. É muito bonito. No filme eu acho que eles optaram, assim, eles deixam claro que ela sempre gostou dele, né? Assim, né? Isso o filme deixa claro, né? E ela se frustra porque ela não consegue transmitir esse amor dela assim de forma direta, né? Ela tenta falar e ele confunde te amo com teatro, né? Que ela não consegue falar eu te amo, ela fala ti-a, aí ela pensa que é teatro, né? Mas eu acho que eles optaram no filme justamente por abordar essa questão da aceitação dele diante de tudo aquilo ali, né? Porque no final ele tá de novo vivendo aquele mesmo processo que ele estava tendo no parque quando ele estava com os amigos e ele se sentia que estava tendo uma amizade e que não merecia estar vivendo aquele momento, mas aí finalmente quando ele chega ele se aceita, né? Pode falar, Lugeno. Não, assim, o final é quando ele se aceita, ele sabe que ele passou por tudo aquilo ali, que ele é uma nova pessoa e que essa nova pessoa que ele se tornou está preparada para esse mundo, né? Essa vida. Eu acho que ainda vai além, Janúncio, porque assim, ele é uma pessoa que, acima de tudo, como você falou, ele acha que ele não merece a felicidade, né? Justamente porque ele causou muito mal à família dele, principalmente a mãe, e a Shoko, mas assim, ele tem uma síndrome do impostor, na verdade, né? Ele nunca vai se achar
no direito de gostar, né, de se sentir feliz, e principalmente eu acho que o mangá, a obra em si, na verdade, faz muito bem isso, assim, dele não se aceitar ainda gostando da Shoko, né? Ele não tem uma declaração dele realmente direta a ela, justamente porque ele tem aquele, não, eu fiz tanto mal a ela, eu acho que no mangá tem isso até, que ele se pega pensando isso. Eu fiz tão mal a ela que eu não tenho o direito de fazer, de envolver, dela se envolver comigo e eu causar mais mal ainda a ela. Aí é uma coisa tão poderosa assim, que no mangá, no final, na cerimônia, é justamente ele vendo os X, né, que ele tem as pessoas saindo da frente dele, e ele assim, É porque na animação eles colocam esse momento numa feira que tá tendo lá na escola, né? Não é na colação de grau. É um na Matsuri, né? que acontece na feira mesmo. É Eu um posso estar misturando Matsurizinho, um festivalzinho que tem na escola. Exato. E assim, é uma leitura até que o Denison falou no começo do programa, que é essa questão assim, que a mudança, assim, para quem comete algum ato errado, né, independente do nível dele, mas a mudança só vem a partir do arrependimento, né? Exato. Então, assim, se ele cair, você vê que eles vão a um extremo muito grande para tratar desse tema também dentro de um outro tema, que é esse da depressão, né? Então é como aquele lance, né? Ele sabe que ele fez mal à pessoa, mas ele não se permite o próprio perdão, né? Porque ele nem se perdoa para poder aceitar o perdão dos outros. É um passo muito importante, né, para qualquer recuperação, seja de um relacionamento, seja de aceitação, né? Enquanto a pessoa não consegue se perdoar, ela não consegue nem pedir perdão, porque o perdão dela sempre vai estar pesado. Então, assim, mesmo que ela peça perdão e a pessoa perdoe ela, enquanto você não se perdoar, você nunca vai conseguir deixar aquilo da maneira com que deveria ser, né? Deveria funcionar melhor. E eu acho isso muito forte justamente nesse final, dele não ser um final feliz, ele ser um final em aberto, que é assim, ó, a partir de agora eu estou pronto para tentar reconstruir laços com as pessoas, né? De escutar as pessoas e ser escutado principalmente por elas. Então, Eu acho o final feliz, cara. Eu acho assim que ele saiu do fundo do poço para o zero. Já é um final exato. feliz, né? Ele estava negativo e ele termina em um final aberto de assim, agora eu tenho possibilidade de me comunicar com as pessoas. Ele tá no ponto de construir, partida, né? Exato. Tanto é que eu não sei se vocês percebem. E assim, nem do zero, nem do ponto de partida, porque ele já tem um grupo de amigos bacana ali ao redor dele, né? Eu não sei se vocês Até perceberam. a pior de todos, que é o Eno, se redimiu ali no final, então... Eu não sei basicamente é um final de remissão, né? De salvação. Nessa cena, quando ele começa a andar entre as pessoas lá no festival, eu não sei se vocês percebem, a primeira frase que tem é justamente dele sendo julgado pelas pessoas. Né? Eu não acredito que ele teve coragem de vir para cá. Eu não sei se vocês prestaram atenção. O primeiro diálogo, quando ele começa a andar, aí ele abre o olho, aí você pensa, pronto, vai começar tudo de novo. Não. Aí ele escuta esse, aí escuta outro, e assim, e ele começa a escutar coisas que não tem nada a ver com ele. Ele começa a perceber que o mundo não é ele. Exato. Assim, tipo assim, o mundo... Nem todo mundo tá falando dele. Exatamente, que também é uma coisa que é a pessoa que carrega a culpa, ou a pessoa que tem depressão, tem aquela famosa expressão, né? A carapuça sempre está servindo para tudo. Né? Uhum. Então, se a pessoa está reclamando de alguma coisa, pensa que é dele. Se algo deu errado num trabalho, deu errado por causa dele, mesmo que ele não esteja envolvido diretamente com aquilo. Né? Mesmo que ninguém esteja acusando ele, mas ele logo acusa a culpa. Ele já sabe que ele é o culpado em potencial. É quase como a síndrome do porco-espinho que o Shinji Ikari tem em Evangelho, né? Ele já está tão acostumado a se machucar que ele se fecha nele mesmo para não sofrer mais nada. Só que a partir do momento que ele começa a se permitir ser tocado, né? Que o sentimento das pessoas chegue a ele, é que ele vai ter a possibilidade de filtrar e, no caso, né, dele poder também se comunicar com as pessoas. Né? Ele se isola... Foi exatamente isso, cara. Síndrome do porco-espinho, falou bem.
Falou excelente. Às vezes eu falo uma merda boa, rapaz. Falou bonito. Falou pouco, mas falou bonito. Foi exatamente isso. Um termo que acho que estava faltando para fechar esse podcast e fechar essa situação toda. E não só ele, a Choco também estava nessa síndrome do porco espinho também, né? E tanto é que ela fala no momento que eles vão passear, que ela fala, toda vez que a gente sai junto, você se fere de alguma forma, né? Você se machuca de algum jeito, que foi antes dela tentar se matar, né? Que ela acha que tudo é culpa dela, tudo acontece de ruim com ele por causa dela, tal, mas eu acho que essa é uma animação que realmente merecia ser vista por muitas pessoas que trabalham com psicologia, né? Porque ela trabalha muitas camadas, tem coisas que talvez a gente nem tenha percebido, assim, coisas de postura, tipo, por exemplo, aquela como é a menina encrenqueira lá, não é o nome dela, Luiz? Bueno, tipo, ela aceita a mudança, mas ela continua sendo, entre aspas, combativa, né? Ela sabe, ela começa a ceder, né? Tem aquele lance da Choco ficar o tempo todo esperando ela do lado de fora do hospital, né? E ela vai passando até que, entre aspas, tem aquela cena do guarda-chuva, mas aí quando eles se reúnem, ela chega, vocês estão de novo brincando de amiguinhos, tal, não sei o quê. Aí ela vai e fala com a Choco, mas mesmo falando, já é, você é uma idiota, né, baca, né, você é baca. Então, assim, é um traço de uma pessoa que tá querendo mudar, mas ao mesmo tempo ainda fica mantendo uma certa postura resistente, né? Mas eu juro que eu não entendo porque que a mãe do Ishida deixou a Ueno cuidando dele lá o tempo todo, mesmo depois de ter visto aquela briga fora do hospital. Existe uma inocência, tipo, assim, é aquela coisa da amizade, dela ver que o filho dela tem poucas amizades, né, eu acho que no mangá tem isso, que ele vai sempre jogando videogame e a casa dele tá cheia, e aos poucos a casa dele cada vez vai tendo menos amigos para ele brincar. Então, assim... A minha mãe fala muito disso. Talvez a Ueno até... ela enxergasse a Ueno como, assim... A mãe, né, no caso, ela visse assim, a Ueno gosta dele. Apesar dele não saber que ela gosta, e nem ele gostar dela, né? De já saber que a Choco e o Ishida, eles já têm alguma coisa, né? Assim, eles já têm alguma ligação. E ela fica proibindo a Choco de... Não só a Choco, qualquer um de entrar, né? No quarto. Né? Que tem o... Como é o nome do amigo gordinho que chama ele de Yosha? Tomohiro Nagatsuka. Tomohiro Nagatsuka. Que também, pronto, ele é um dos poucos, assim, nessa questão também, que ele sofre o bullying, né? Mas você vê, o caso dele é diferente, né? Ele é assediado, ele sofre o bullying e ele não fica calado. Ele pede por ajuda, né? Ele é o cara que é o fraco da situação e pede por ajuda, sendo que ninguém se importa com ele. Até que o Ishida chega lá e diz, não, vá com a minha. E é o mesmo carinha que zoava com ele no primário, né? Que é o carinha lá do balcão. Não é não. É outro. Ele é um personagem isolado. Ele já chega longe dessa... entendi. Ele responde andando, né? Na verdade, o Tomohiro? Não. Tomohiro. E aí você já vê isso, né? Que ele é o único que não deixa de acreditar no Ishida. Ele é o contrário. Ele é o cara que fez amizade com ele, continua sendo amigo dele quando sabe a história dele ter cometido bullying. Continua do lado, mesmo sabendo assim, não é que fica passando pano, não é aquele cara que não sabe que ele cometeu erro, mas sabe que como ele o ajudou, ele está tentando mudar. Mas o Ishida não aceita isso também. Exato, porque o Ishida ele nunca vai aceitar nada de positivo em relação a ele, tá entendendo? Exatamente, ele sempre vai se ver como um pária. Que é aquela sequência do diálogo da ponte, né? Que quando aquele círculo de amizade que estava recém-criado é quebrado, né? Porque o cara que era amigo da Kao aí diz, não, eu não aceito ninguém que seja capaz de cometer bullying, né? Aquele cara que, tipo, tem uma ideia de... É aquela ideia seguinte, que, tipo, é errado uma vez, errado sempre,
né? Aquele tipo, ele representa meio aquelas pessoas que não aceitam uma mudança positiva de quem cometeu um erro na vida. Sim, exatamente. Justamente porque ele, na verdade, também é uma pessoa traumatizada, né? Ele vê o ato, ele como sofreu, ele diz, não, eu não vou aceitar, esse é o meu limite, eu não vou aceitar que as pessoas façam isso. E ele não consegue enxergar que ele não tem espaço para crescimento pessoal, né? Tipo, a gente não tá nunca dizendo assim, tudo deve ser perdoado, tudo deve ser... Não, a gente tem que ter espaço para que as pessoas possam se redimir. Não quer dizer que você tenha... Até porque, principalmente, você tem o direito, ainda mais quando você é a vítima, você tem todo o direito do mundo de nunca perdoar a pessoa. Esse é um direito que ninguém pode lhe tirar isso. Se você não tem no seu coração isso, não adianta falar da boca para fora. Eu não sei se Peixoto, Denison, ou vocês ouviram falar, mas uma série, um fato na vida real, baseado em uma obra fictícia, onde mostra isso literalmente, é em Boku no Hero. Em Boku no Hero tem um caso muito, muito engraçado, que é o seguinte: os fãs permitem que o Baco, né, que é o rival exatamente, que ele era o bullying da turma, mas aceitam a redenção dele como personagem, né, que ele vai mudando, mas não aceitam que o Endeavor, como personagem, se reconcilie com o filho. Isso gerou uma polêmica muito grande com o autor de Boku no Hero na internet, né, principalmente de fãs norte-americanos, que não estavam aceitando que o personagem se reconciliasse com a família. Janus, tu sabe o que é que isso me lembrou? A discussão do George Lucas com o diretor do Retorno de Jedi, né? Que o plano do George Lucas sempre foi o Vader ele se redimir no final, matando o Imperador, né, jogando ele lá de cima. É a redenção de todos os atos malignos dele. E o diretor, que eu acabei de esquecer o nome, ele fala muito, não, ele não pode ter redenção, ele fez muita coisa ruim. E o cara dizendo, não, mas no seu leito de morte, se você realmente se redimir de coração, você aceita. É um dos princípios do cristianismo, né? Você pode fazer uma vida inteira de maldade, mas se você de coração se arrepender... vai ter que ser verdade, não pode ser da boca pra fora. Exato. E o ato do Vader é muito isso, né? É muito sincero, inclusive, né? Exato. E a mesma coisa você pode enxergar com o Endeavor e com o próprio Bakugou. Que eu acho. Então, amigo, já tô vendo aí qual é o destino de Kylo Ren nesse próximo filme. Se prepare. Eu acho que não, mas. Vamos focar no... Não, nem vamos começar a discutir Star Wars aqui, pelo amor de Deus. Mas aí no caso, assim, só a questão desse exemplo, que é esse lance também daquilo assim, das pessoas que não aceitam que tem o direito de mudar, e nem das pessoas que aceitam que os outros possam mudar positivamente. O que eu acho errado é quando assim, você muda, mas você coloca o passado como se nunca tivesse acontecido. Não, isso aí é mentira, isso nunca aconteceu, aí não. Histórico. Aí eu acho errado, assim. Eu acho o seguinte, não, eu fiz isso, eu me arrependo de verdade, e eu tô mostrando e demonstrando aqui que eu me arrependi, que eu não faço mais aquilo, entendeu? Agora sim. Exemplo disso com o James Gunn, né? Sim, não, você quer um exemplo isso de qualquer pessoa? Se você pega um alcoólatra, né, em recuperação, ele nunca fala, eu sou um ex-alcoólatra. Ele fala, sou um alcoólatra em recessão há 10 anos. Exato. Eu estou sóbrio há 7 anos. Ele nunca fala, estou curado. Porque ele sabe que sempre existe a possibilidade. O passado dele tem que estar lá para ele lembrar que ele não pode repetir e o porquê dele tá sempre se policiando. Eu costumo dizer o seguinte, né? O pecador, ele sempre vai ter o direito ao perdão. O salvo, ele só tem um canto para ir, para baixo. Aquelas pessoas que se consideram, como um amigo meu gosta de dizer, né, as palmatórias do mundo,
né, os senhores donos da verdade, de quem pode e quem não pode as coisas, geralmente são a polícia da humanidade, né? São aqueles que acham que ninguém tem uma segunda chance, que as pessoas não podem mudar, que o passado sempre vai estar aí para condenar os outros, entendeu? Que não existe arrependimento sincero. Então, assim, eu acho que... em uma grande escala, o Ishida é isso. Ele não acredita que ele pode se recuperar, que ele pode ter uma nova chance. Ele mesmo não acredita nisso por praticamente toda a obra, porque ele continua sempre se martirizando e sempre achando que tudo que ele fez não tem volta e que ele não pode construir nada que possa amenizar o que ele criou, o que ele acabou causando às pessoas. E isso é uma das coisas que leva muitas pessoas também ao suicídio. Pois é. Esse sentimento de que eu cometi um mal tão grande que a única forma dele ser compensado é eu me matando. Pois é, eu estou dizendo, essa obra ela é sensacional em muitos níveis. Ela trabalha a humanidade e os sentimentos de uma maneira inacreditável, gente. Não, e engraçado que até essa questão da escola não mostra muito. Até uma coisa importante, Anúncio, essa questão que você falou que não mostra os clubes, porque é algo bem essa questão dos clubes é algo mais japonês e americano. E a forma que a escola foi tratada ali é algo que dá para ser muitos países do mundo, né? Você se identifica no Brasil, você se identifica no Japão, na Espanha. Eu acho que só não teve clubes porque simplesmente ele não quis procurá-los. Sim. Não, talvez sim, mas é o que eu tô dizendo assim, que a escola que foi tratada ali, Denison, foi de uma forma tão assim padrão mundialmente que qualquer criança não foi... do mundo todo se identifica com qualquer criança, não, qualquer pessoa que estudou numa escola normal, padrão, se identifica com qualquer um daqueles personagens na escola, entendeu? A história é tão fechada para o público japonês, apesar de ser uma situação humana convencional, que eu não acho que eles não tiveram essa visão, não. Acho que não fica claro isso. É simplesmente o fato de não querer correr atrás disso, então não mostra. Até porque o ambiente escolar, no caso do Koei no Katachi, ele é muito exclusivo, né? Ele tá excluindo as pessoas. É assim, querendo ou não, atividades físicas ou atividades literárias, ou qualquer tipo de atividade extracurricular dentro da escola ali, normalmente ela agrega valor, né? Ela vai criar laços de amizade, ela vai criar laços de conhecimento. E ali, o que a obra está querendo mostrar é que o próprio Ishida, ele está se isolando das pessoas. Então, ele não tem nenhum motivo para procurar uma atividade que vá socializar. Mas, gente... Porque ele não quer ter tempo, ele quer trabalhar, né? No começo da história, pelo menos ali. Exato. Mas, gente, tem um outro fator também. Para que colocar um clube na história? Faz sentido? Não precisava. É só isso, não precisava. Só colocar isso. A única vez lá mostrou o pessoal jogando bola e ele assistindo o pessoal jogar bola. Só isso. E outra, ele está isolado, ele está sem amigos. Para que ele vai procurar um clube que as pessoas não estão querendo ele? E ele não está querendo as pessoas. E assim, como eu falei no começo, nenhum daqueles personagens está em algum clube. Nenhum. Todos eles têm, ou pelo menos assim, os que não mudam do primário ali, do ensino básico, que vão para uma escola maior, que é o caso da Kawaii e da outra moça, que já sai da escola logo no começo do filme, tirando essas duas que vão para escolas maiores, todos os outros que ficaram têm trabalho de meu período. A menina lá trabalha na lojinha dos pais, o outro trabalha como atendente lá no parque de diversões. E tem um detalhe desse carinha do parque de diversões lá, que você vê, ele é o que se veste melhor na escola. Não sei se vocês perceberam, ele tem a roupa mais descolada. Ele tenta ser o playboyzinho do... Isso. E é por isso que ele se sente humilhado quando o Ishida encontra com ele lá na coisa, porque vai ver que ele trabalha para fazer aquela banca, né? Mas de todos os personagens, esse aí foi o que mais me chamou a atenção, por causa do olhar vazio dele. Eu acho o olhar dele tão assim, um negócio vazio, desprezo. Sem alma, né? Ele tem um olhar sem alma. Tem um olhar assim
Ele foi um personagem que abandonou mesmo assim, a amizade dele e falou: não, eu já fiz a minha escolha, eu não quero você aqui perto de mim. Por que você está aqui? Né? E ele começa a espalhar para os outros: olha, fulano, Ishida, ele pratica bullying. Né? Ele que começa realmente assim, a colocar a carapuça em cima do Ishida, né? E olha, não anda com ele pratica bullying. Então, quando eles praticavam também, né? É de novo aquele traço, né? Ó, os errados são eles, eu não. Olha como eu sou bem-sucedido, olha como eu sou legal, olha como eu sou descolado. Eu não faço isso. O esquisitão ali... Ele empurra o bode expiatório pro outro para não cair em cima dele, né? Exatamente. Pois é. Então é isso. Chegamos aqui ao final desse podcast em homenagem, né, às vítimas, que Deus os tenha, da Kyoto Animation, né? E foi a forma que a nossa equipe aí arrumou para homenagear todo mundo. Nossa forma aí, aguardemos novos lançamentos da Kyoto Animation, seja filmes, mas procurem mais filmes desse jeito. Também tem muito anime saindo. Tem uma das garotas que saíram pro acampamento, tem uma da viagem da Antártida. Eu acho, viu, Luiz, que o Slice of Life vai ser o novo padrão de animação de longa-metragem que vai fazer sucesso no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos. Da mesma forma que ali no começo dos anos 90 o Miyazaki chegou impactando todo mundo com a fantasia, com o jeito dele de contar histórias, eu acho que o Slice of Life vai ser assim uma nova tendência no Ocidente, sabe? Teve até uma notícia aí que saiu, que eu vi Peixoto comentando, que o novo filme do Makoto Shinkai, do Your Name, né, tinha sido aplaudido, batendo recorde lá no Japão, e Peixoto disse: agora eu tô curioso pra esse filme, né? Porque tem muita gente que eu acho que se enquadra muito nisso que o Ikari o próprio falou, né? Tô cansado do shonen, tô cansado do seinen, tô cansado do isekai, sabe? Então meio que tem uma parte do público ocidental que vai querer um algo a mais, e vai ter uma parte do público ocidental que não gosta do shonen, que torce o nariz para tudo isso que a gente considera tradicional da animação japonesa, e que vai acabar descobrindo a animação japonesa por essas outras obras. Sabe qual que vai ser a porta de entrada? Não vai ser nem o público que não gosta. É que, na verdade, a vinda de mais histórias desse tipo está, pela consequência da sua simples existência, pegando públicos que antigamente não se interessavam por animação. Então, essas animações estão tendo agora uma qualidade visível para mais gente. Você vê o Boku daqui Daimachi, o Erased, né? É uma história de ficção, mas que é basicamente assim, ela não, tirando o fato da viagem no tempo, ela é muito pé no chão, vamos colocar assim, e fez muito sucesso no Ocidente. O próprio caso também que a gente vai tá vendo aí do Your Name, que foi sucesso também fora, e eu acho que, pegar um exemplo, o João Leão odeia shonen. E quando ele me pediu uma dica de animação, eu digo: tem uma dica de animação japonesa para você. E eu indiquei o Túmulo dos Vagalumes. Até hoje ele diz que é o choro mais gratuito que ele teve na vida dele. E quem conhece o João Leão sabe que para fazer aquele caba chorar, meu amigo... Avião. Ele e a irmã dele choraram copiosamente. Entendeu? Então eu acho que esse tipo de público que é um pouco mais averso a esse tipo de animação mais cultura pop, né? Ele vai acabar descobrindo também a animação japonesa nessa linha. Eu sempre sou a favor, assim, da diversidade. Então, assim, você assiste dois isekai, 2 shonen, você vai ali no seu arenzinho, tudo de boa. Se você assistir de vez em quando um filme desse, faz bem, sabe? Você mantém aí dá uma limpada no seu coração, nas suas lágrimas aí, dá uma limpada aí nos, como é que é? Nos tubos lacrimais, nos canos lacrimais, dá uma lubrificada nos olhos, né? Também. Exatamente. E você segue, aí volta para mais shonen, para mais harem, seja lá o que for, entendeu? E dá prosseguimento aí, porque assim, como o Peixoto diz sempre nos debates de melhores do ano,
Sempre por ano tem mais de 150 animes novos surgindo aí na nossa frente. Nem tudo presta, então a gente dá uma filtrada, a gente confia aí nas listas da Animax para dar uma filtrada, pega umas coisas diferentes, mas todo ano tem uma coisa boa aí, como o Koe no Katachi pra aquecer seu coração. Você fica triste ali no início, mas no final dá uma aquecidinha. Né, até a produção para cinema, né, também. Não só para dar temporada em si na questão de séries, mas a produção de longa-metragem também tá muito, muito, muito grande. É só um dado aí sobre a Kyoto Animation. Continua a arrecadação de doações no mundo todo, né, em prol do estúdio e em prol das vítimas, né? Ainda há um esforço muito grande e uma comoção muito grande no mundo todo, né? Ainda não se falou nada oficialmente sobre o retorno dos trabalhos da Kyoto Animation, mas tudo indica que aquele material que estava já agendado ou em pré-lançamento, tudo isso não foi prejudicado pelo incêndio, né? Então, assim, toda a produção que já estava ali na sua fase final, realmente já está toda, ainda está com sua programação de lançamento. Claro que alguns vão ter um atraso, né, pontual, mas realmente, assim, o estúdio, gente, vai se reerguer. Eu acho talvez até mais rápido do que as pessoas pensam. O Kyoto Animation vai retornar, lembrando que apenas, entre aspas, apenas um dos estúdios foi queimado, né? Não foi na sede, não era o único domicílio pertencente à Kyoto Animation. Então, assim, falando como empresa, ela ainda está firme e forte. Claro, abalada psicologicamente, todos os funcionários e os diretores e tudo mais, o presidente também, mas assim, como negócio, a empresa ainda está firme. Porque é o seguinte, gente, o principal, assim, há que se dizer, apesar das perdas humanas, que são talentos, assim, irrecuperáveis. Muitos anos de experiência. Não, sabe, tudo você pode comprar, menos talento e gente talentosa. Mas, mas deixa eu só terminar, Janúncio. O mais importante é a direção, os CEOs, a parte administrativa, que é o que permitia a Kyoto Animation funcionar como funcionava, e isto não foi afetado, tá? Eu sei que pode parecer cruel falar disso, mas morreram praticamente só empregados, né? Não morreu ninguém da direção. Enquanto você tem a cabeça, você pode perder a cauda, se for eu estou falando em termos de lagartixa, é claro, né? A lagartixa pode perder o rabo, mas o rabo nasce de novo. Demora para crescer, mas cresce. A Kyoto Animation vai se recuperar, certo? Mas e outra, agora ela entrou totalmente nos holofotes, porque agora todo mundo está sabendo que esse estúdio é o único que trata seus funcionários de maneira humana, tá? Explica isso para o público, Peixoto. Como assim os estúdios são desumanos? Os estúdios são desumanos porque a carga de trabalho nos estúdios de animação japonesa é animalesca, tá? E desculpa dizer, mas vocês têm que botar a culpa no Tezuka disso, tá? Por quê? Porque quem foi que fez a primeira série de TV animada do Japão? Tezuka. Vendendo extremamente barato para se tornar exclusivo, né? Só que deixa eu terminar o raciocínio, Janúncio, por favor. Isso é importante, eu não posso cortar isso agora, só um segundinho. Tem que lembrar disso, gente. Como é que era uma animação nos anos 60, como é que é uma animação hoje? Aí vem a segunda, ou seja, muito mais complexo. Por mais que você fale, não, tem computador para ajudar, mas você tem que desenhar mais, certo? Toma mais tempo. Só que não se aumentou-se a carga de trabalho e não se aumentou o pagamento dos funcionários, porque eles ainda estão presos no sistema que o Tezuka criou para a animação. Tá? Então, quando eu digo que a culpa é do Tezuka, eu não estou dizendo que o Tezuka fez isso conscientemente. Ele fez o melhor que podia na época dele. O problema é que o sistema não foi mudado. E aí até hoje está o ponto. Exato, era isso que eu queria. A culpa não é do Tezuka, a culpa é da ganância dos estúdios. São os businessmen
que colocam a integridade dos funcionários, e não são poucos os casos aonde funcionários morrem dentro de estúdios, deixando claro que todo ano tem pelo menos de 2 a 5 notícias de morte de funcionários mortos de exaustão de trabalho. Isso não é só uma questão de trabalho de animação, é uma questão trabalhista do Japão como um todo. O que a gente conhece é de mortes por exaustão de animadores. Mas mangakas estafados, suicídio por depressão, mangaká estafado, doente, então, né? Então é toda uma questão assim, é uma questão cultural que se demora muito a mudar. Primeiro tem que querer que mude, certo? Lá não existe um hábito de se fazer greve, de se pedir demissão por justa causa, de processar o patrão por lei trabalhista, né? Então, assim como temos aqui em alguns casos, então nem tudo são flores no Japão, né? Diga-se de passagem. Eu vou deixar no post novamente um post muito bom da Crunchyroll mostrando as diversas formas de ajudar a Kyoto Animation, né? Você pode deixar uma mensagem de apoio, comprar produtos digitais, fazer uma doação, né, no GoFundMe, que fizeram aí Help KyoAni Rio, doações ou consumindo as obras deles, né? Então aqui tem uma lista entre eles, A Voz do Silêncio, para você consumir, para incentivar e divulgar, né? Fale para seus amigos, de forma oficial. Divulguem. Oficiais ou Sim. oficiais. E vem cá, vocês forma souberam oficial. que o Yoshiki do Ex Japan fez doação? Isso. 10 milhões de ienes. Entendeu? Então aí tá aí. Eu vou deixar o post aí, o link aí, né? Para vocês fazerem você vê a forma que mais você pode participar, né? Para ajudar o estúdio da Kyoto, o fato né? é que a gente espera que dessa tragédia venham mudanças significativas para a própria indústria da animação no Japão, para o bem de todos envolvidos, né? Sim, porque como eu disse, agora todo mundo sabe que a Kyoto Animation tratava seus funcionários de maneira humana. E é claro, um monte de gente vai fazer a pergunta que você fez, né, Denison? E os outros não tratavam? Não. Como assim? Pronto. Aí, agora todos os outros estúdios serão mais cobrados, a Kyoto vai ficar em relevância, vai ganhar muito prestígio e respeito internacionalmente. Então, como o Janus falou, isso tudo, assim, talvez venham coisas boas dessa catástrofe, essa né? Tragédia, né? Essa tragédia é terrível, tá? Mas e vamos ver como é que vai se recuperar, né, gente? Eu fico na torcida pelo melhor, vamos batalhar e vamos em frente, é o que nós podemos fazer, né, gente? É isso aí. Exatamente. Então gostaria de agradecer aí a presença dos amigos. Vou só fazer um resumo aqui geral. Vamos lá, o grupo da Animax aí, temos aí Peixoto, Denison e Pablo. É isso aí. Opa, muito obrigado pelo convite e espero os próximos. Valeu. A gente está aí para o que deve Espero que a gente faça mais matérias da Kyoto Animation e de longas-metragens em geral, não só pela homenagem de hoje, mas porque tem muita coisa boa para relatar. Certo. E obrigado também a Thiago Icari, né, do CDFcast, que anda meio sumido. Hoje estava muito cansado porque passou o dia no churrasco e na piscina, na farra. Sofrimento. Mas não fez nada. Fez um esforço aí. Hoje foi difícil. Mas assim. Um dia difícil para as inimigas, né, Icari? Exato. Mas, brincadeiras à parte, muito obrigado, Luiz, pelo convite. Koe no Katachi é uma das obras que eu mais li e que mais me identifico. Então, assim, eu fico muito feliz por ter falado bem, né, assim, ter conseguido falar sobre essa obra. Queria muito ter relido para falar com mais propriedade, mas acho que eu consegui passar, assim, o principal da obra, né? Valeu aí pelo convite. E obrigado aí também, Janúncio Neto do portal HQPB. Qualquer coisa aí do Kyoto Animation você pode acompanhar na Animax e no portal HQPB as novidades. Aí, boa noite, pessoal. Obrigado de novo, Luiz, a oportunidade. Acompanhe lá no portal HQPB. Inclusive, agora a gente vai fazer um apurado das últimas notícias. Essa semana a gente deve fazer isso.
né? Mas também tem bastante coisa nova e, como o Luiz costuma dizer, as notícias mais fora da curva da cultura pop, né? Se você está cansado de pegar aquelas notícias que todo canto tem, lá no portal HQPB você vai encontrar coisa diferente. Se você está cansado de notícias press-release dos estúdios e etc, né? No HQPB, no portal HQPB, não tem isso. E os melhores releases, a gente faz os releases melhores do que os oficiais. Olha aí, tá vendo? Então, obrigado a todo mundo que ouviu até o final e até o próximo podcast, pessoal. Valeu! Falou, valeu. Falou. Valeu!